boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente, todos juntos. E num mês tão especial. Nós estamos falando do mês da mulher. É um mês onde que nós temos mais facilidade de lembrarmos um pouco mais sobre as nossas histórias de vida, as nossas lutas, a nossa jornada. Então, é um mês muito especial. Embora, né, mulheres, a gente possa dizer que o Dia da Mulher é todo dia. Nós não precisamos de um 8 de março para a gente falar sobre as nossas histórias, né? E hoje, pessoal, o tema que eu escolhi é: antes de me tornar forte, eu sobrevivi. Histórias que ninguém viu e que ninguém imaginou. E isso vale para todas nós, né? Se eu fosse entrar um pouquinho dentro da minha própria história, eu também teria muita coisa para contar que fez com que eu chegasse até aqui neste propósito de vida. Mas hoje eu vou até entrar um pouquinho na minha história, mas o foco não é na minha história. O foco é na história dessas duas mulheres poderosas que eu tenho aqui como as minhas convidadas. Flávia Clemente, pessoa linda, uma história maravilhosa. E a Priscila Novelli. A Priscila, ela já veio aqui no podcast. Ela é uma grande parceira e também tem uma história de vida maravilhosa. Meninas, sejam bem-vindas a esse momento nosso. E olha, não estranhem, viu, pessoal? Porque falar sobre as nossas histórias comove. Então, eu quero que vocês tenham a oportunidade de deslumbrar um pouco dessas histórias, entender o nosso potencial e toda a nossa capacidade. Sim. Por ordem alfabética, para ser justa, Flávia, seja bem-vinda. Obrigado. Boa noite. Boa noite, olha que, né? Conta um pouquinho pra gente quem é a dona Flávia, dá o seu boa noite mesmo. A Flávia é de onde, quantos anos? Introduz pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou de Itabapoã, tenho 57 anos e é isso, a Flávia. Uma pessoa lutadora, como todas aqui são, né? Que tem que lutar com a vida, tem que lutar com o nosso dia a dia, que não é fácil. A gente tem que brigar com a gente mesmo, tem maioria das horas a gente tem que brigar com a gente mesmo, que às vezes a gente quer fazer muita coisa e às vezes nem tudo a gente pode fazer, nem tudo é certo. A gente tem que se corrigir ainda de muita coisa. E falar de muita coisa ainda, né? Constante crescimento, né? Isso, a gente está em constante evolução. A gente nunca para de se evoluir na vida. A Flávia é casada. Quantos anos, dona Flávia? 40 anos. Isso é raríssimo, né? No mundo que nós estamos vivendo. E vale ressaltar que a dona Flávia tem quantos filhotes? 2. Que tem a idade de... o Guilherme vai 39. Não são filhotes. E a Fran 33. Muito bem. E a dona Priscila? Pri, fala um pouquinho, dá essa introduzida aí na tua história. Olá, boa noite. Eu sou a Priscila, sou aqui de Catanduva, casada, tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 10. A de 10, inclusive, está aqui com a gente nos nossos bastidores. Sim, nos acompanhando. Veio assistir a mamãe, né, filha? Pri, conta o que você faz, Pri. Hoje em dia, além do lar, além de mãe, e hoje eu trabalho com vendas de semijoia. Muito bom. Após a gente falar um pouquinho, né, entrar no assunto quem somos nós, né, eu acho que a gente já pode entrar nas nossas histórias de vida, né.
E o objetivo aqui não é trazer contextos específicos, e sim mostrar como que nós demos conta de evoluir de acordo com as nossas histórias de vida. E eu acho que a melhor forma da gente começar é: quem era você antes de precisar ser forte? Vamos pensar na essência, né? Então, quem que era a Flávia antes de precisar ser forte? Quem era a Priscila antes de precisar ser forte? A identidade de vocês. Posso começar? Sim, senhora. Bom, eu era uma menina cheia de sonhos, né? E achava que a vida era do meu jeito. Até que eu casei, tive minha primeira filha e até então tudo bem. Ela nasceu normal. Aos 7 meses de vida ela adoeceu. E aí tudo mudou na minha vida. Eu só tinha 24 anos. E aí a gente começa a entender que a vida não é só alegria, né? São as lutas também. E aí foi onde que tudo mudou. No meu caso, eu acabei abrindo mão de muita coisa que eu queria ter vivido, né? Que era a minha profissão. E acabei me dedicando só a ela, porque até então eu só tinha ela. E aí depois acabou vindo depois de muitos anos, aquela luta com terapia, médico, e eu só cuidando dela, esquecendo de mim. Porque a gente começa a levar a vida muito no automático, né? A gente acha que temos só que fazer e não receber. Ou receber o apoio, né? Às vezes um ombro. Eu achava que eu tinha que ser forte o tempo todo, porque eu não podia cair, porque senão quem iria cuidar da minha filha Isabela? Então isso eu fui levando muito no automático e esquecendo de mim. Aí depois de um tempo veio minha filha Rafaela, foi se desenvolvendo normal, e aí foi também abrindo um pouco minha visão de que eu tinha mais uma para cuidar, mais uma, né, para auxiliar. Mas eu sabia que a Rafa ia, com o tempo, acabar se virando. E aí veio a minha exaustão. Por deixar de cuidar de mim, deixar de viver algo para mim. Foi quando eu comecei também terapia, que eu vi que não estava tudo bem mais, como era. E assim, com a terapia, que eu agradeço muito, foi que foi abrindo a minha mente de que para tudo correr bem, eu teria que estar bem. Mas isso foi com muita terapia. Foi quando eu decidi voltar a trabalhar, porque eu sou formada em educação física e eu deixei a minha profissão para cuidar só da minha filha Isabela. E foi quando eu voltei a trabalhar, voltei a fazer coisas que eu gostava, fazer uma academia, entender que a vida ela é movimento, ela não é só o problema que a gente acha que não tem solução. E hoje eu entendo que tudo tem solução. Não como a gente gostaria que fosse, porque essa era a minha cabecinha, né? A gente entende que a gente tem que fazer o que dá. O que não dá, fica tudo pra bem. depois. Tá tudo bem. É difícil a gente entender que se não der, está tudo bem, porque nós temos aquela parte da autocobrança e aquilo que hoje, né, a sociedade também acaba, né, colocando para nós. Sim. Embora muito bonito o título de Mulher Maravilha, nós não precisamos dar conta de tudo e está tudo bem. Flávia, e você? Como que era, né, a Flávia antes de entender que ela precisava ser forte? A essência da Flávia? Bom, eu casei muito nova, casei com 16 anos.
Então eu tinha a minha essência. Depois, com os anos, que foi passando, foi se desgastando, e eu fui perdendo um pouco da minha essência. A gente perde a identidade, né? Eu fui perdendo. Eu não, no, assim, a hora que eu decidi procurar a Tati, foi porque eu tava assim, meia perdidona. Cadê a essência da Flávia? Onde tá? Quem é ela? Onde ela ficou nisso tudo? Porque a gente só cuida, né? A gente acha que a gente tem que abraçar tudo, que a gente tem que levar tudo nas costas, que a gente tem que dar conta de tudo e de todos. E não é assim. Aí, com o passar dos anos, tudo que foi passando, a vida que foi me apresentando tudo, o que é de bom e o que é de ruim, porque daí vem as duas coisas, vem o bom e vem o ruim. Sim. Aí a gente aprende a ver a vida realmente como ela é. E a dar valor na vida. Porque a vida não é só alegria, não. E também não é só tristeza. Mas a gente tem que procurar o equilíbrio. Perfeito. Colocar o equilíbrio aí. Porque senão... Porque tem dias que a gente está bem. Tem dias que não, que a gente não tá bem, que a gente já parece que acorda assim, não se sentindo muito legal. Às vezes a vibração não tá legal, a energia não tá legal naquele dia, então você não se sente. Então aí foi aonde eu resolvi a procurar a essência da Flávia, que eu tinha perdido. Aí eu vim, até que eu aprendi a olhar dos lados, porque eu não sabia olhar dos lados. Para mim, eu só seguia aquele caminho, só. E não sabia olhar dos lados. Aí foi aonde eu comecei a me amar, a me gostar, porque antes até isso eu tinha perdido. Assim, eu não me cuidava como eu me cuido hoje. Eu não fazia nada do que eu faço hoje. Eu era sedentária. Hoje já faz 5 anos que eu faço academia. Então, é um autocuidado hoje. Recuperação dessa imagem, inclusive, né? Não é só identidade, não, é imagem. É a imagem também que entra em jogo. Porque aí você começa a se olhar. Não, nossa, poxa, eu posso mudar. Eu posso ficar diferente. Então, por que eu vou continuar nessa mesmice de sempre ali naquela coisa? Naquela paradez, assim. Para, não, vamos, luta, vamos, acorda. E o interessante nisso é que às vezes, gente, nós olhamos ao nosso redor e a gente vê todas as outras pessoas num movimento sem evolução. E aí a gente tem até aquela impressão de que nós estamos erradas, né? Porque você acorda cedo, você tem prioridade, você entende o que é melhor para você, você começa a ter um posicionamento fora da casinha e às vezes você olhando ao redor, nós temos a impressão de, opa, mas tá todo mundo diferente, eu que tô errada? Não, você não tá errada. Você está mais atenta com você mesma, né? E assim, pensando nisso, quando a gente tá falando da nossa essência, o que vocês sentiram mais falta em determinado momento? Vocês conseguem identificar o que da essência mais fez falta em determinado momento? Eu senti assim, eu sentia falta da Flávia, porque eu em si, comigo mesma, eu não me encontrava mais. Era alegre, eu animada. Eu sempre fui assim. Então, mas isso, graças a Deus, eu nunca perdi essa parte de ser alegre, de ser animada. Vamos fazer, vamos ir lá, vamos. Tudo, sabe, é assim comigo. Eu não sou aquela pessoa,
Ai, não sei. Quando eu falo, Vamos ver. quando eu falo, não sei, é mais para não do que para sim. Então é assim. O que mais fez falta para você? O que mais Da sua essência. da minha essência, a Flávia criança, a Flávia Cuidada? a Flávia criança, sabe? A Flávia que veio de lá, de baixo, sabe? Aquela coisa assim gostosa, quando você sente Leve. aquilo assim, é leve, aquela saudade de ser. E já tinha perdido um pouco disso, né? Aí, com o passar dos anos, aí quando você acorda, parece que você leva um acordão, assim, na vida. Nossa, acordei, né? Tô viva. É porque a gente Nossa. parece que vive numa bolha. Parece que a gente está dentro de uma bolha. E a A gente sensação esquece é essa. que tem vida lá fora. Uhum. Talvez por essa dedicação que a gente tem É. pela família, que nem eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Eu fui formada em educação física. Eu deixei tudo para viver para minha filha. E como a gente vai vivendo nessa bolha, você vai achando que é aquilo, é aquilo. Aí você vê que tem vida lá fora, né? Uhum. E a sua? A A minha sua essência. O que você sentiu falta pensando em essência? A minha essência, nossa. É que eu era uma menina muito alegre, né? Muito feliz, não tinha tempo ruim. Leve, tranquila. Leve, E daí quando eu me vi com aquela situação de uma filha adoecida, assim, né? Eu me perdi muito ali. Então eu já não me reconhecia mais, assim. Eu achava que a minha vida era aquilo e que eu tinha que seguir aquilo até o fim. Achando que tudo é permanente, né? E nada é permanente, tudo muda, né? É que o problema, às vezes, ele se torna tão grande Que a gente não vê que solução. a gente não consegue desgarrar do problema. Também. Você fica dependente, né? Parece daquilo, daquela situação. Sim, e eu costumo falar até que, assim, às vezes a nossa falta de experiência, de bagagem, de conhecimento emocional faz com que a gente enxergue o problema como se fosse uma almofadinha peludinha, cheirosa, gostosa, que libera ocitocina, né? Que é o hormônio do carinho, do amor, para você ficar grudado no problema. E não é isso. Eu falo que quanto mais a gente entende do nosso emocional, nós estamos preparados para lidar com qualquer tipo de dor. Sim. Só que as pessoas costumam se apegar ao problema e não enxergar as outras possibilidades ao redor. Então, é muito bacana a gente começar a entender assim, qual era a minha essência, né? O que faltou, o que eu sentia falta. Hoje, por exemplo, se eu fosse falar para vocês do que eu senti falta, pensando na minha essência, em determinadas fases da minha vida, foi literalmente, eu senti a falta da alegria de viver. Eu senti a falta de ser cuidada. Exatamente. Eu senti falta, assim, daquela... Quando você falou criança, me remeteu àquela coisa assim. Nossa, em determinado momento de vida, eu sentia acolhimento, eu sentia carinho, eu sentia proteção. E mesmo assim, dentro da fase de criança, eu senti tudo inverso. Sim. Sim. E a gente se frustra, porque principalmente quando a gente é criança, o que a gente sabe da vida? Marca. A gente não sabe nada da vida. Então fica um alerta para os pais. Pais, não se iludam com o celular. O celular pode te dar um descanso, né, por conta das suas rotinas, da sua estafa. Mas o celular, ele não é cuidado. O celular não é tempo de qualidade. O celular, ele não constrói cultura familiar. E eu acho que isso é muito notório. Como que as famílias estão vivendo hoje? O que nós estamos construindo com os nossos filhos? Eles vão sentir saudade do quê? Do quarto? Então,
nós todas aqui somos mães, né? Flávia tem 2, a Pri tem 2, Duas. eu tenho the number one, tenho um de 21 anos. Nós todas aqui somos mães. Quantas outras mães não vão nos assistir depois e vão pensar da mesma forma? E olha, depois que eles crescem, é lógico que eles vão continuar ali criando as suas memórias. Mas o que realmente fica é aquilo que é aprendido na infância e na adolescência. E o que nós estamos fazendo como pais, né? Enfim, qual foi o primeiro momento da vida de vocês que vocês perceberam que vocês precisavam dar conta de algo sozinhas? O cenário mudou. Repete, por favor. Qual o primeiro momento que vocês se deram conta que vocês tinham que lidar com aquilo sozinhas? No meu caso, foi a minha exaustão. Que quando aconteceu, que eu comecei a ter pânico e não entendia. E eu cheguei no meu marido e falava assim: eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu nunca senti o que eu tô sentindo. Ele falou assim: eu não sei como te ajudar. Aí você sacou. Estou Eu falei sozinha assim, nisso. sozinha. Posso ter o apoio, mas eu vou lidar com isso sozinha, né? E eu vi que era aquele momento, era eu e eu. É que, na verdade, todos nós somos. Tanto que a gente morre sozinho. Ninguém morre com a gente. E eu acho É assim que mesmo. foi aí que deu o estalo que eu tinha que começar a fazer por mim. Sim. Porque ninguém ia conseguir fazer isso por mim, somente eu. Quando começou a vir os meus desânimos, né? Os meus medos, e foi quando eu fui buscar o tratamento para mim. Eu falei, não tá normal. Eu sou uma pessoa superativa e eu não queria sair da cama. Então, foi quando eu fui buscar ajuda. Eu fui Sim. buscar médico, eu fui buscar a psicóloga, Tatiana, que eu tenho muita gratidão por ela. E é isso. Foi na hora que eu me vi sozinha, foi na hora que eu vi que ninguém podia fazer nada por mim, somente eu. E você, dona Flávia? Então, é isso aí. Eu me vejo assim, que maioria das vezes a gente se encontra só. Porque amigos não vai te ajudar. Ninguém. Porque tá Tem todo ho- mundo na luta, né? Emocional. Ninguém. Então, tem horas que você precisa aprender a se virar. Tipo aquele ditado que quando a água Bate bate, na bunda, a gente aprende você a vai nadar. nadar. E É real. É real. É a nossa vida, é o dia a dia, é realidade da vida. Então, a gente tem que aprender a se virar, tem que aprender a conversar com os outros, a ser gente. Você tem que. Outra coisa, você falou dos filhos, a gente tem que sempre transmitir para os filhos o quê? Segurança. Porque senão você vai criar um filho que só voa, parecendo um passarinho. Então não pode, a gente tem que transmitir segurança, força, tudo isso. E isso tem que sair da gente. Não é do pai. O pai pode até ajudar um pouco nisso, mas é mais a mulher, né? Lembrando, né, que quando a gente está falando da mulher, É a né, mulher. além de nós sermos, né, seres hormonais, mais abalados, né, Sim. mais sensíveis, né, nós temos um instinto mais fraternal, maternal, Aham. né, nós Mais nascemos carinhoso, nós nascemos aprendendo a cuidar de bebês, nós Nós nascemos, geramos, né? sim, mas a gente já nasce já com o instinto de pegar uma boneca e cuidar como um bebê.
né? E nós vamos ali, depois que a gente vai crescendo, né? A gente vai aprendendo o quê? Outras coisas atrelados com cuidados. Cuidar da casa, né? Cuidar de alguém, cuidar de bichinho. Então, isso é totalmente reforçado na nossa infância. E eu não tô nem falando de reprodução de comportamento, porque ainda se você tá numa família bem funcional, que tem toda aquela parte, né, da cultura familiar, que tem tempo de qualidade, que o pai brinca com os filhos, que a mãe brinca com os filhos e tal, isso é muito mais reforçado, né, se nós estamos vivendo numa família funcional. Muito bem, meninas. Pensando mais agora numa fase de quebra emocional, que é quando a gente percebe com mais clareza as nossas dores, qual o episódio que vocês vivenciaram mais difícil, mas que na verdade ninguém percebeu? Que na verdade vocês não tiveram acolhimento? Foi uma luta individual. Posso dar até meu próprio exemplo, né? Que lógico que eu ia falar sobre mim também, né, pessoal? Ia Então falar. vai, pra gente já pegar a linha de Para mim, raciocínio. um quebra emocional muito forte foi na minha fase de criança, quando, né, meus pais se divorciaram. Por quê? Porque antes disso acontecer, que a gente já tinha presenciado alguns episódios, eu tinha muito medo de perder meu pai. Porque meu pai era meu pai era o meu herói, meu pai, eu lembro de contextos que quando nós estávamos dentro do carro, eu sentava no banco atrás do meu pai para abraçar, eu ficava com a mão no meu pai. Porque ele era o meu herói, meu protetor. Eu não sei a imagem que eu tinha construído desse homem. E que até hoje, se ele ficar bravo comigo, eu acho que ele dá uma destruída no meu coração. Viu, pai? Você tá me ouvindo? Agora você sabe um pedacinho de mim que eu nunca falei. Né? Então, assim, pra mim foi uma quebra muito pesada. Primeiro porque eu era uma criança. Né? E eu não sabia lidar com aquilo. Para mim, meu pai e minha mãe tinham que ficar junto pro resto da vida. Né? A gente vai ganhando essa bagagem conforme a gente vai desenvolvendo a inteligência. E aí a gente vai tendo clareza de vida. Mas até então, a minha primeira quebra foi em relação aos meus pais. O divórcio dos meus pais. Sim. E vocês? Ô, Tati, a minha quebra foi quando minha filha ficou doente. Porque até então eu não tinha com que se preocupar. Meus pais não se separaram. Eu tive toda a estrutura familiar, então eu não, minha vida era linda. A minha foi quando minha filha adoeceu e eu me vi ali, ou ela ia partir ou ela ia ficar. Também não tinha noção de como ela ficaria. Então, para mim, foi nesse momento, foi quando minha filha adoeceu. E você estava com quantos anos? 25. Isso é bacana, por quê? Gente, olha como é bacana a gente ressaltar. Mesmo com essa faixa etária, que já tinha um pouco mais de bagagem, nós nunca estamos preparados para os desafios da vida. Nunca. E nem para perdas. Que a gente sabe que é o normal da vida, que todo mundo vai. Só que ninguém consegue nem falar e nem quer pensar. Sim, isso é real. Ninguém nem quer pensar nisso. Que é uma coisa que é a única coisa que a gente tem certeza da vida. Sim. E detalhe, mesmo a gente tendo certeza, a única coisa que nós temos certeza, mesmo assim, nós não nos preparamos nem por conta do... Todo mundo tem medo de envelhecer, gente. A grande maioria. E a grande maioria não é medo do morrer, é o medo de você ficar dependente de alguém. Sim. Acamado numa cama. Sim. Mas a gente se prepara? Não. Mentira! Porque se a gente se preparasse, todo mundo ia, depois que tem consciência, comer saudável, fazer atividade física regular. E terapia. Buscar qualidade de vida. Terapia também, com certeza, né? Então, se a gente realmente se nós estivéssemos pensando em de envelhecer com saúde, nós todos estaríamos num movimento diferente de saúde e de forma geral, né? Já englobando tudo, né? E você, dona Flávia? Eu
Eu vou falar também do meu pai, porque meu pai morreu muito novo e ele era ali o alicerce da casa. Ele morreu muito novo, igual eu já falei, e daí por diante a família desestruturou inteira, sabe? Acabou aquele negócio da gente, A união, né? a união, que a gente se reunia, fazia churrasquinho junto. Aí não teve, nunca mais teve isso, sabe? Isso foi assim, acabou, 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 acabou. Sim, e nunca mais. A sua mãe adoeceu? A minha mãe também já faleceu, faz 5 anos. Mas quando ele partiu? É, aí ficou, É. virou um rolo, porque ela não tinha estrutura suficiente Pra manter. para manter a união ali. Aí veio a questão financeira, né? Sim. Entrou no meio, o dinheiro e tudo, aí Abala mesmo. abalou a família inteira. E até hoje. E você tinha mais ou menos quantos anos? Quando ele morreu, eu deveria ter o quê? Porque Era criança, adolescente? não, eu já era casada. Ai, já era adulta. Já era adulta. Mas foi uma coisa que, Sim. porque marcou, porque a gente tinha mais, a gente era todo mundo unido, todo mundo se conversava, um ia na casa do outro. Sim. E daí isso acabou. Perdeu-se, né? Acabou. Porque eu acho que também faltou um pouco do lado da minha mãe, um pouco de estrutura Emocional, né? Sim. emocional dela, pra gente continuar ali, não teve. Poder conduzir, né? E ela não soube como conduzir isso. Sim. E eu acho que também vale a gente ressaltar, né, pessoal? Porque, assim, tudo é fase de vida, Sim, né? Pessoas, vamos tudo é imaginar, passagem na vida. são décadas, né? Vamos pensar, É. pessoas na década de 40, 50, Sim. 60, eles tinham outros princípios, outros valores, né? As mulheres eram mais submissas, nós não tínhamos, né, o poder, Década de 30, né? né, década de 30. Então, assim, às vezes a mulher, em determinada fase, década, ela se deparar com uma situação que a gente não pensa e não se prepara, Sim. e se vê sozinha para tomar frente, olha Sim. como que isso é difícil e é complexo. E falando nessa época, as pessoas não tinham. Se ainda hoje falar de saúde mental, a gente ainda escuta, ai, não sou louco, É. eu não preciso, não, eu Uhum. dou conta. E até hoje, eu falo assim, até hoje por conta das questões de informação, né? Uhum. Eu acho tudo bem que é uma escolha, mas é muito difícil eu escutar de pessoas que têm conhecimento que elas preferem tomar medicação do que fazer as coisas de forma saudável e funcional. É muito difícil você assimilar que a pessoa ela tem condições de manter, por exemplo, a terapia em ordem para poder lidar com as coisas, mas ela fala, mas agora eu tô passando por algumas situações difíceis, o que mais eu escuto, minha situação financeira, aí eu falo, gente, para e pensa, se você tá passando por uma situação difícil, vai ter um problema financeiro, a primeira coisa que vai abalar é o teu emocional. Uhum. Então, como que você pensa, em primeiro momento, cortar aquilo que vai te ajudar, vai te dar norte, vai te dar suporte? Então, a pessoa ela não consegue, ao menos, entender prioridades e fazer outros cortes pensando na sua autoprevenção. Então, você vê, nós estamos numa fase que antigamente, nós não tínhamos essa compreensão. Não. Às vezes os nossos pais ou os nossos avós, eles não tinham essa condição de falar sobre saúde mental, saúde emocional. Antigamente não tinha esquizofrenia, não tinha borderline, não tinha burnout, não tinha. Era tudo
meio que englobado numa coisa só, Não tinha nome, né? né? Os tratamentos, eles eram, não tinha, né, toda essa bagagem que a gente tem hoje. Agora, nos tempos de hoje, a gente ainda ter que lidar com alguns contextos como esse é muito delicado. E aqui, hoje, dentro, né, destas falas, falando da nossa história de vida, é tudo emocional, gente. Tudo é emocional. Se a gente lembra Tudo do nosso ligado no passado, emocional. mexe com o nosso emocional. Se nós estamos falando dos nossos medos, está mexendo com o nosso emocional. Uhum. Se está falando de algo novo, mexe com o emocional. Uhum. Se a gente for falar de relacionamento, mexe com o nosso emocional. Tudo mexe. Tudo! Tudo é emocional. Então tá na hora das pessoas acordarem para a vida e sair do raso. O nome Sai do Raso não é à toa. Olha! Tô filosofando. Foi pra quebrar o gelo, viu, gente? Foi um raporzinho aí só pra ver, né? Pra gente começar a refletir sobre a nossa vida. Tudo é emocional. Tudo é ligado no emocional. E aí, é muito normal a gente pensar que eu não vou dar conta. Porque, como eu disse, nós estamos falando de quebra emocional. E isso é normal. E como vocês lidaram com isso? Não vou dar conta, não vou aguentar. E o que foi motivacional para vocês darem conta? Ó, eu vou falar. Para mim, é a minha fé que me motiva a ir à luta, a nunca desistir. Para mim, é minha fé. Eu tenho uma fé, assim, acho que inabalável. Então, eu luto diariamente, porque isso é uma luta diariamente, todo dia. Eu luto comigo mesma. Tô lutando. Aqui dentro de mim, eu tô guerreando comigo. Por quê? Às vezes eu quero alguma coisa, ai, não posso. Ai, eu quero fazer aquilo, ai, não posso. Então, eu tô ali, tô na labuta, tô guerreando comigo mesmo. Então, é minha fé. Se não fosse a minha fé, misericórdia, que seria? Deus acima de tudo. Nossa! Sim. Pra Deus mim, acima de pra tudo. mim, na minha vida, é o essencial. Eu falo, gente, é muito bonito a gente falar sobre isso, porque assim, olha só, o emocional está totalmente atrelado Tá, com o nosso espiritual. É. tá. Um, Caminha junto. um dá suporte pro outro. Sim. E é por isso que a gente nunca pode parar de evoluir. Porque isso é uma evolução que é material e espiritual. Então, são duas coisas que caminham junto. Não tem como tirar um e fazer o outro sozinho, não. É a busca do autoconhecimento, né? Porque a gente tá na busca e na luta. Isso, e ela é Auto se constante, conhecer, né? sabe? Viver aquilo ali, aquela Sim, labuta. a fé, eu acredito até que a ansiedade, né, que muito, né, todos nós temos, é a falta da fé, porque se a gente espera, né, no Senhor, assim, a gente entende que não é no nosso tempo. Uhum, Então, essa ansiedade de querer resolver tudo, uhum. de querer poupar tudo, até sofrimento, né? Às vezes dos nossos filhos, tal, é a falta de fé, sabendo que a gente tem que passar pelo processo, né? Não tem jeito. Sim. E às vezes até a culpa, né? Porque A assim, culpa, a gente, ela vem não, a gente às vezes pega, se culpa não é só autoculpa, mas é culpar às vezes quem? as Deus, pessoas. outros. Ah, sim, Sim. Porque fala, também. quando a gente passa por alguma situação pesada, Uhum, sim, se a pessoa ela não tá muito bem equilibrada, uhum. é tanto na parte psicológica como na parte espiritual, o primeiro culpado é quem? Deus. É Deus. Por que comigo? Por que Porque comigo? assim, Aí vem o quê? Essa Por que que foi negação, né? assim? Essa negação. Ao sim. invés de parar. É difícil? É difícil. Só que, gente, como que nós vamos de fato aprender e assimilar? Se não for pela dor, né?
Nós gostaríamos, eu adoraria que as pessoas entendessem por ordem de raciocínio lógico, né? Que é o que é real, que é o que eu mais trabalho em terapia, tá? O que é enfrentamento? O que é real? Mas as pessoas ainda vivem no emocional, né? Então, assim, a ferramenta, ela te traz pro real. Para de arrumar culpado. Não tem Sim. culpado. A pergunta é, como que eu vou lidar com isso? É. Simples, claro e direto. Encara a real, né? Sim. Como, que eu vou fazer para Pra lidar? melhorar, né? É, para lidar com esse problema. Então é a lei do enfrentamento. Gente, guardem esse nome, tá? É enfrentamento. E não é enfrentamento com os outros, não. É com a você gente com a tua mesmo. É a gente cabeça. mesmo. Tá? É você entender o que é real, o que é fantasia. É você, Isso. depois que você entende o que é real, é o que eu vou fazer com isso, Uhum. né? Eu Sai- tenho que de novo, sai do solucionar. raso. É. Sai do raso. Falamos dessa Se parte, liga. né? Se liga. Agora a gente quer entender um pouco dessa força construída. Então, passado por algumas situações das dores e da nossa aprendizagem, que força que vocês descobriram durante essa jornada? O que vocês descobriram a teu respeito que você falou, meu Deus, eu não sabia. Meu Deus, eu não sabia que eu dava tanta. Conta. Será que é coragem? Será que é determinação? Pode ser. Né? Então, assim, o que vocês identificam nessa jornada? O que vocês descobriram a respeito de vocês? Eu descobri e aprendi a coragem. Porque eu venho de pais super protetores. E que foi o jeito que eles achavam que estava certo de me criar, né? E aí, quando eu me deparo com a situação, falo, puta, meu, eu tenho que amadurecer agora. Agora ferrou. Falo, caramba, eu tinha minha mãe e meu pai que resolvia Não tem ninguém. Não, me veio uma bomba, cara, e só foi através dela que eu consegui me tornar mais corajosa. Porque eu me via muito perdida. Muito perdida. Eu acho que até um pouco mais do que coragem, mas assim, enxergar o que eu posso viver, né? Porque até então, como que você estava? Você vivia? Não, eu vivia minha energia, né, baixa, triste. Porque quando tem um problema de saúde na família, é muito difícil. Eu falo assim, um problema financeiro, cara, ai, não tem dinheiro, ai, tá, depois paga, Cê depois passa, se cê vira, passa. você entendeu? Você passa. Mas um problema de saúde é muito difícil. E nem todo o dinheiro do mundo poderia. Compra saúde. Não tem como. Não compra. Não compra. Por Não. isso que é aquela busca constante do autoconhecimento, da fé, de entender que você tem que passar por isso é teu. Sim. E como você vai fazer? Eu falo, é só o tempo que vai ensinando a gente, né? Surta, volta, surta, volta. É isso. É ser humano, né? É. Sim. E entendendo o quê? Estamos em permanente evolução. Exato. Para aqueles que não aceitam uma vida medíocre. Sim. Flávia? E a gente sempre tem que agradecer. Acima de tudo, muito agradecimento, muita gratidão, sabe? A tudo, o que a gente passa. Porque o que a gente passa na vida, eu vejo assim, que são fases de aprendizado. Então, ali você tem que ver, analisar aquela fase que você passou e ver o que foi ruim, o que foi bom, o que você vai tirar De lição. de lição dali. Como é que chama isso, dona Flávia? Vocês têm obrigação de saber. O que você está fazendo aí? Enfrentamento?
Ela falou outra coisa aqui. O que que você fez? Você avaliou o quê? Ah, O contexto? o contexto. Oh, perfeito. Tem que avaliar o Sim. contexto. A gente aprende a avaliar O contexto. contexto das lições que a É. gente passa na vida. Sim. As etapas da vida da gente, as fases da vida da gente. Então, você tem. Porque isso é aprendizado de vida. Sim. Então, tá. Você vai tirar o que foi ruim, o que foi bom. Ai, o que que eu aprendi com isso? Ai, eu aprendi que eu não devo confiar em ninguém. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então, é coisas da vida da Real, gente. hein? Real. É real. Real. É coisas que a gente passa na pele. Então, a gente você sentiu aquilo, então Aprendeu. você aprendeu a lição. Então, como que você vai viver? Então, da agora para frente, opa. Sim. E a Flávia, ela trouxe um exemplo que eu acho muito legal, porque são em 2 momentos do ano que você fazer essa avaliação daquilo que deu certo, o que não deu, o que eu quero manter, o que eu quero tirar. É o que eu quero mudar. São 2 fases no ano que é muito legal da gente fazer isso, né? Porque você tem a possibilidade, você tem a oportunidade de realinhar a sua vida. Quais são essas fases? O seu dia de nascimento, você comemora o seu aniversário. É uma data muito importante de reflexão, de autoavaliação. E na virada de ano, porque você está fechando um ciclo. Então você pode falar, poxa, o que que eu fiz de bom esse ano? Uhum. Né? O que que eu preciso mudar? O que que eu quero para o ano que vem? Então essa avaliação que você se referiu, é muito legal que a gente tenha pelo menos a oportunidade de fazer 2 vezes ao ano. Que valeu Muito bom. a pena. Muito bom. O que que até agora na minha vida valeu a pena? O que que não valeu a pena para mim? É. E eu acho que agora que a gente, né, falou um pouquinho dessas forças, né? E olha, tá muito englobado aqui autoconhecimento. Eu acho que isso já dá para as pessoas entenderem, né? Olha o quanto vocês estão dentro desse processo todo, vocês deram conta Sim. de Sim. entender muito mais sobre Sim. quem é você, sua potencialidade, Sim, né, a capacidade de fazer as coisas, o que que eu mereço, sim. reconhecimento, e tudo isso fortalece a identidade. Uhum. Sim. Identidade. E pensando agora, né, nesses desafios atuais, momento presente, nós estamos falando do ano de 2026, né? Uhum. Hoje, qual o seu maior desafio emocional? Colega, você foi fundo. Né? O meu desafio emocional ainda é relacionamento, gente. Porque o ser humano é difícil, o ser humano é complicado. sério. O ser humano. Elas são casadas, eu sou separada, divorciada, né? E então eu falo assim, pra mim ainda é um desafio emocional muito grande relacionamento, porque cada vez mais eu vejo que as pessoas precisam de terapia e cada vez menos elas querem ajuda. Falei, pronto. 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 Tati, Eu acho que eu porque, deixei ela assim, com dúvida. porque ela casada há 40, eu há 20. Ou seja, relacionamento não é o problema, né? Então não é relacionamento. Quem é? É isso que eu ia falar. Não é porque está casada. Que você vai ter os problemas. Mas não é um desafio emocional. Às vezes. É, Às vezes eu ia não. falar. Eu acho que Nem tudo é flores, não. ao mesmo Não. tempo que você ama, você odeia. É verdade. Então, O Evandro tá ouvindo? ai, não Ah. sei. Amor, te amo, tá? Mas tem hora que eu te odeio. Dá vontade de tacar na parede. Não é? Gente, eu juro que uma hora nós vamos fazer um podcast só sobre relacionamento, Ai, porque vai ser engraçado. é muito Misericórdia. bom falar de Quem que vai relacionamento. sair aqui? Sim, porque é complicado também a convivência, ela, né, É, é muito difícil. é. Só que assim, é o tal do equilíbrio, né? Você dosa
o porquê você está com a pessoa. Quem cede? Demorou pra responder. Ninguém cede. Na verdade, eu acho que quando o bicho tá muito feio, assim, eu acho que às vezes a mulher tem mais sabedoria. Sim. É, porque mesmo ela sabendo que ela tá certa, ela acaba cedendo, porque eu acho que o homem ele tem mais dificuldade. Uhum. Até pelo ego, né? Isso. Gente, quem edifica o lar? A mulher. A mulher. Então, Desculpa aí. é. Não tô fazendo críticas. Então é isso, Tati, mas é. O seu. Não, mas eu quero saber do seu desafio emocional. Você não tem desafio emocional hoje? Nossa, Gente, Tati. eu sei, mas eu não vou falar. É. O meu desafio dá um emocional exemplozinho mexe assim, muito ó. assim. Eu ainda tenho muitos bloqueios e até no profissional que hoje eu tô me desenvolvendo todo dia. Perfeito. Né? É um desafio para mim, porque eu deixei lá atrás algo que eu não vivi, que era o meu profissional. Eu tinha acabado de me formar em educação física, eu queria muito ter continuado nessa área, mas por opções, né, de cuidar da minha filha, eu deixei tudo. Então hoje, para mim, é um desafio, Viu? porque eu fiquei praticamente 17 anos sem trabalhar, voltar no mercado e tentar acompanhar também essa moçada que tá cheia de energia e fazer do teu jeito é um puta desafio. Viu como tem? Eu sabia. É, E ó, tem outro, viu? É que tem eu hora não que a posso. gente não entende a pergunta. Obrigada, mocinha, obrigado. E você, Flavinha? Hoje, o que que você entende como seu desafio emocional? Que mexe mais na tua ferida, mas você entende que tem que continuar. Minha abertura, assim, em me abrir. Que eu tenho que me abrir mais, assim, mas tem coisas que eu. Você se refere a mais assim, confiar nas pessoas, né? Tem coisas que eu fico ali, eu fico na retaguarda. Sim. Eu não. Mecanismo de defesa o tempo todo ali aham. ativado. Aham. Porque a gente tem medo de continuar apanhando. Quando você sempre levou porrada. Exatamente. Porrada e porrada e porrada, porrada. O que vai acontecer? A hora que vem pro teu lado, você já faz assim, ó. Exato. A gente já se Sim. defende. Então, Sim. é minha autodefesa. E agora pensando, né, a gente tá quase encerrando, né? Mas pensando, essa pergunta não poderia faltar, porque ela não é importante para mim como profissional. Ela é importante para as pessoas que vão ouvir vocês. O que a psicoterapia promoveu de diferente, de transformação na vida de vocês? No meu caso, ela abriu muito a minha mente. Por exemplo, em terapia, coloca as questões, porque eu achava assim que a terapeuta ia resolver o meu problema. Aí, não, ela te põe a pensar a terapia. Ela te põe a refletir. Você sai da terapia refletindo um ponto de vista que talvez você não consegue enxergar, mas a terapia te coloca. Então, é muita reflexão. Eu fico às vezes, dias refletindo e tentar entender aonde eu tenho que mudar, aonde eu tenho que melhorar. É assim mesmo. Porque a gente está em constância mudança, né? E a gente é muito falho. E a gente também julga muito. Se julga se muito. Julga, auto se julga. Bastante. Isso. Então, a terapia faz você mudar o foco. Porque é aquela coisa, tudo que a gente põe energia ali, põe tanto para coisa ruim quanto para coisa boa, né? A gente coloca energia. Então, se é coisa ruim, fica pior ainda. Se é coisa boa, fica melhor ainda. Então, a gente entende muita coisa que às vezes só naquela bolha que a gente vive a gente não consegue enxergar. Sim, eu falo que assim, é só quem faz terapia que consegue entender, enxergar
com profundidade. Sim. Eu falo que tudo aquilo que a gente pensa, sente e não entende, principalmente, pensa no nossos sentimentos como um iceberg. O que a gente consegue entender, enxergar, mensurar, é só uma pequena parte, aquilo que está acima do mar. Mas e tudo aquilo que está abaixo, que é a maior parte? E para você? Nossa, eu vejo em mim, eu vejo uma grande mudança. Eu acho que eu mudei muito. Depois que eu comecei a fazer terapia, minha mente se abriu. Assim, tipo, não sei. Às vezes não sei nem explicar como que é isso. Mas minha mente hoje não é mais a mesma. Eu mudei muito, eu abri minha mente para os lados. Eu não olho mais aqui, assim, ó. Eu tenho foco agora Enxerga o aqui. todo. Eu enxergo como se meu pescoço virasse tudo, sabe? Então, eu tive uma grande evolução. Muito grande. Por quê? Porque cada vez que eu vou lá, você me põe eu de frente com meus problemas. Fala, ó, é enfrentamento. Ó, enfrentamento. Ó, vamos trabalhar aqui, ó. Isso. Porque Então, no dia a dia a gente não consegue, né? E então a terapia, ela te faz você pensar. ela põe a gente para pensar com os próprios problemas da gente. Sim. Então, aí ela entra como uma ferramenta na gente, assim, ó. Exatamente. Ela te põe para pensar, para ver aonde que está o teu erro, o que você pode melhorar, aonde você pode melhorar, o que você está fazendo de errado, procura se corrigir, vamos lá, ó, olha isso, olha aquilo. Então, é assim, Sim. Muito bom. é uma Ampliando o repertório através de ferramentas. Sim. Mudando forma de pensar e através dessas mudanças no pensar, você vai mudar comportamento. Sim. E, consequentemente, você vai ter resultados diferentes, né? E aí eu quero fazer uma provocação. Eu quero que vocês tenham a oportunidade da gente pensar juntos. Se nós considerarmos que até os 20 anos nos falta autoconhecimento, bagagem, experiência de vida, né? E considerando que depois dos 60, 62, venham limitações, o que nos sobra para viver? Vocês já fizeram essa conta? Ai, meu Porque Deus, dessa conta, preciso viver mais. a grande maioria, né? Dessa conta, a grande maioria só está ocupada pensando em trabalhar e em coisas que não gosta. E pior, sem qualidade de vida, sem ter boas válvulas de escape. Uhum. E esquecendo que essa fase, que na verdade é pouco tempo para se viver, vai te trazer consequências e podem ser muito, mas muito ruins. Pessoal, vocês entenderam que ninguém sai ileso da própria história? Ninguém sai ileso. Não tem como. Só que a decisão ela é tua. Você vai ser uma vítima, vai arrumar justificativas, vai ficar buscando culpados ou vai ser protagonista da própria história, arregaçar as suas mangas, sair dessa vida medíocre e começar a buscar resultado. Isso é sair do raso. E não é buscar resultado para os outros verem. É buscar resultado para Pra você mesma. Para crescimento pessoal. É crescimento pessoal. Para realização pessoal. Isso. Meninas, foi um prazer recebê-las. Prazer. A história de vida de vocês são histórias muito lindas. Só quem tá junto para entender o peso de cada história e para ficar feliz com o resultado que vocês estão tendo no hoje.
E que esse processo... Respirar. E que esse processo que vocês vivem hoje, não só na terapia, mas que esse processo que vocês estão vivendo ali, no dia a dia, No nosso dia a dia. só seja muito mais fortalecido com esse autoconhecimento que vocês estão adquirindo. Muito obrigada. Gratidão por vocês E agradecemos. Sim. compartilharem um pouquinho da história de vocês. Obrigada. Obrigado.